Apocalipse capítulo 11, nós vamos ler o versículo 1 e 2. Não vamos sair disso, vamos ler o capítulo 1 e 2. Ô Larissa, eu vou ler na ARA. Dá pra gente colocar na ARA? Almeida Revista Atualizada? Para todo mundo ler, se você está com a sua Bíblia, você pode ler na sua versão. Mas para quem está lendo aqui, lê a mesma versão que a minha. Veja o que a Bíblia diz, irmãos. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. E também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Mas deixa a parte do átrio exterior do santuário, não o meças, porque ele foi dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão, ou pisarão, ou pisotearão aos pés a cidade santa. Esse é o versículo básico que nós vamos ler hoje. Meus irmãos, uma coisa que nós temos que analisar aqui é que a sexta trombeta já foi tocada. Metade da população mundial foi exterminada por juízos que Deus derramou nos selos e nas trombetas. Ou seja, se acontecer isso num período próximo aqui, se acontecer isso daqui uns anos, 10 anos, 5 anos, 2 anos, não sei nem o dia nem a hora. Se começar a acontecer, irmã Vandira, são 4 bilhões de pessoas mortas pelos juízos que Deus vai derramando sobre a terra. E sabe por que Deus precisa derramar juízo? Porque o homem não entende a linguagem mansa e humilde do Cordeiro. Eu estava estudando Apocalipse, irmão. E sabe o que eu descobri essa semana estudando Apocalipse? E quando a gente lê a palavra cordeiro, e a gente até canta aqui, ele veio como um cordeiro. Sabe qual é a palavra original para falar de cordeiro aqui na Bíblia? Cordeirinho. Cordeiro já é o filhote do carneiro e da ovelha. Mas João conseguiu falar que ele era um filhote pequenininho. Olha o tamanho da magnificência de Cristo. E é esse cordeirinho que João vê no trono, um cordeirinho que mostra a sua doçura, mostra a sua mansidão, a sua humildade, mas ao mesmo tempo ele mostra que está irado e ele tem poder, e o homem não entende o manso e humilde, até mesmo nós não entendemos. Você acha mesmo que o pai gosta de bater no filho? De disciplinar o filho com vara? Você acha mesmo que o pai ama corrigir as pessoas? Você acha que o pai, ele gosta de te fazer sofrer para você entender algo? De jeito nenhum. Mas o homem, como diz, muito bem diz o escritor C.S. Lewis, o sofrimento é o megafone de Deus, é onde Deus fala alto. Foi onde está sofrendo. A gente ouve mais Deus. A gente fica mais atento, a gente fica desconfortável, a gente quer buscar mais a Deus. Mas nos momentos de tranquilidade, quando tudo vai bem, é nesses momentos que a gente liga o modo de boa. A gente liga o modo, vamos deixar a vida me levar. E Deus vai começar a trazer juízo, porque a terra não escuta, os homens não escutam Deus. O aumento da iniquidade fica cada vez pior. E Ele vai derramando juízo. E tem uma informação triste após a abertura do 6º selo. A informação triste está no capítulo 9, versículo 20 e 21. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram. Olha que coisa triste, irmãos. Tanta coisa ruim aconteceu, mas eles não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassinatos, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Isso é muito triste, saber que Jesus trouxe vários juízos, e mesmo assim, o homem não se arrepende, ele continua querendo viver a própria vida. E aí, irmãos, antes da 7ª trombeta tocar, começa a acontecer alguns eventos. E o primeiro evento é esse. Deus pede para o João dar uma cana de medir, um caniço, para que ele meça algumas coisas. E a primeira coisa aqui, irmãos, a gente não pode espiritualizar só.
Isso aqui trata literalmente da nação de Israel, de Jerusalém, e de um templo que será construído de forma literal em Jerusalém. Não dá para falar que tudo é espiritual. É espiritual, vai ter uma interpretação espiritual para a gente também. Mas ela tem em primeira instância uma interpretação literal. Será construído um terceiro templo. Israel vai pôr em Jerusalém, na onde ficava o templo de Deus lá, naquele monte, e vai construir um templo ali. E, irmãos, engraçado como que a Bíblia, esse texto foi escrito há 2000 anos atrás. Há 2000 anos foi escrito que teria um templo e que era para João medir esse templo. E você sabia que nós temos um problema aí histórico agora, um problema político agora, porque no mesmo lugar que o templo precisa ser construído, tem o que lá? Uma mesquita muçulmana islâmica. E se tem um inimigo do evangelho, é o islamismo. Se tem uma religião que é inimiga da fé cristã, é o islamismo. Se tem uma mentira muito bem difundida no lado oriental do mundo, é o islamismo. Uma religião de órfãos, uma religião que fala que Deus não pode ser pai. Se tem uma coisa que o muçulmano ele tem dentro de si, e ele precisa ser liberto, por isso nós precisamos orar pelos muçulmanos. Precisamos orar pelas nações árabes, pelos povos muçulmanos. É que Deus tire esse coração órfão que eles têm. Porque o nosso Deus foi chamado por Jesus de meu Pai. Nosso Pai que está no céu. Irmãos, tem uma mesquita naquele lugar. E não sei se você sabe, já tem um projeto de construir o terceiro templo. Só que se eles tiverem que destruir a mesquita para fazer um templo, o que vai acontecer, irmãos? Uma catástrofe de guerra. Um conflito nunca visto antes. Porque até em Israel, tem uma parte da população de Israel que é muçulmana. Não tem só judeu em Israel. Tem uma parte em Israel que é árabe, é povo árabe, que vai na mesquita. Então, irmãos, perceba isso que eu vou falar agora. Não sei se você sabia disso. Já tem um projeto para construir um terceiro templo, só que esse templo não vai ter pátio. Você sabia disso? Vai construir o templo, tem um terreno que fica do lado, que é de Israel. Dá para ser construído um templo ali, mas não pode ter pátio. Você não acha interessante isso? João, há 2000 anos atrás, profetizar que era para medir o templo, mas não ia ter pátio, que Jerusalém ia ser pisada pelos gentios. Irmãos, a Bíblia é tão real, tão verdadeira, quanto nós estamos se enxergando, quanto o ar que nós respiramos. Isso serve para nós, pastor, o que isso tem de aplicação na minha vida? Eu saber que vai ser construído um templo lá, que a mesquita fica no pátio exterior. Isso mostra que esse livro aqui foi Deus que mandou escrever, foi Deus que inspirou. E se Deus inspirou esse livro, um dia todo mundo saberá que isso não é um conto de fadas, que isso não é uma fábula que as pessoas, não, toda a palavra de Deus se cumpre. Toda a promessa de Deus, tudo que está nas Escrituras se cumpre. Não existe nada que Deus escreveu aqui que não vai se cumprir. Só que sabe o que eu fico abismado? São pessoas que dizem acreditar nesse livro, mas vivem com suas vidas como se não acreditassem, como se não fosse real. Esse é o primeiro ponto. Vai ser construído um templo lá. Eles não vão fazer pátio, porque o pátio tem uma mesquita. Eles não vão arrumar guerra, briga. E é nesse contexto de templo que vem o anticristo, que rompe a aliança com Israel, traz um sentimento de falsa paz, rompe a aliança com Israel e começa a ser adorado como Deus dentro do templo de Jerusalém. E fala o que Daniel está escrito, a desolação, a abominável desolação, quando esse anticristo que julga ser Deus, roga para si adoração e oferece sacrifícios imundos dentro daquele templo.
E é nesse momento que você pode começar a ficar esperto, porque em 3 anos e meio, a nossa redenção vem. Se o que está nas escrituras é verdade. Irmãos, foi dado o que para João medir? Um caniço, uma régua, uma trena do tempo deles. O que é medir na Bíblia? Vai lá para Ezequiel capítulo 42, versículo 20. O que é medir na Bíblia? A primeira coisa que medir significa mediu pelos 4 lados, havia um muro em redor, de 500 canas. Vocês lembram lá em Apocalipse? Caniço, canas, era usado para medir, era uma madeira que era usada para medir, de comprimento e 500 de largura. Para fazer o quê? Separação entre o santo e o profano. O que é quando Deus pega, primeira coisa, o que é quando Deus pega para medir uma coisa na Bíblia? Ele está fazendo separação entre o que é santo, o que é profano. Ele está santificando a sua igreja. Esse é o primeiro sentido dessa palavra. Separar o santo do profano. A irmã profetizou aqui, enquanto a gente estava orando. O altar é santo. É verdade. Mas toda a nossa vida é santa, deve ser santa. E o altar não é esse objeto aqui. Isso aqui também, isso representa. O exemplo é dos líderes. Mas na nova aliança que Cristo estabeleceu, todos vocês têm um coração que é um altar de Deus. Foi muito de Deus a irmã ter profetizado isso, que o altar ser santo. Porque a gente vai ver agora em Apocalipse, que se então, escute isso, se então, medir significa separar o santo do profano, por que Deus não está no mundo separando? Porque Deus já matou 4 bilhões de pessoas. No mundo Ele só está trazendo juízo. Mas na igreja Ele está trazendo separação, santificação. Vocês lembram que Jesus falou que naquele dia Ele vai separar as ovelhas dos bodes? Você lembra que naquele dia Ele vai chamar os anjos dele para separar o joio do meio do trigo? São 3 coisas aqui em Apocalipse capítulo 11, versículo 1, que Ele está mandando medir. E a primeira é o quê? O santuário de Deus. O santuário de Deus representa o quê? O povo de Deus. Não só o povo de Deus, mas você, a sua vida. Porque a Bíblia diz, não sabei vocês, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16, se eu não errei a referência, que vocês são o quê? O santuário de Deus. Você é um templo. E Ele manda medir, Ele manda santificar. Segundo ponto, é que Ele manda medir o que mais? O altar. Olha lá, irmã. Deus quer separar. Porque o altar, ele é o quê? É o tipo de adoração. A Bíblia fala assim, em Romanos capítulo 12, versículo 1. O que ela diz? Larissa, vai ajudando aí. Top, a Larissa é craque já. Faz tempo que já está trabalhando aí também, né, Larissa? Rogo, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deus quer que cada pessoa se ofereça no altar a Deus. Deus vai medir a adoração. Você percebe que cada dia que passa nós estamos caminhando com Jesus, pelo menos é para ser assim. Não sei se está sendo com você, mas é para ser. A cada dia Deus vai levando você a perceber um erro que você precisa mudar. A cada dia o Espírito Santo vai levando você, olha, isso aqui, melhor não. Olha, isso aqui, estava conversando com o irmão Renan ontem. Falei, olha, tal coisa o Espírito Santo está ministrando em mim, que eu falava assim, mas não é bem assim, pode ser aquilo. O irmão Renan falou para mim, mas pastor, mas você já bateu muito na tecla que não é assim. É verdade. Mas a gente precisa mudar. A gente vai continuar batendo na tecla só para defender nosso ponto de vista? Então, irmãos, é uma virtude. É uma virtude o Espírito Santo começar a medir a nossa adoração e começar a nos transformar. Porque quando a gente conhece Jesus, a gente tem a impressão que a gente é de Deus, a gente vai, vamos lá. E aí, conforme a caminhada, o Espírito Santo vai nos transformando mais parecido com Ele. E vai nos levando a situações que vai forçar nós a ser parecido com Jesus. Jesus tinha um Judas, Jesus tinha um Pedro.
Já imaginou ter um amigo, Robson, de olhar no seu olho e prometeu, não, eu não vou te abandonar nunca, eu vou morrer com você. Aí passa umas horas depois, olha na cara desse outro amigo e fala, não conheço esse homem. Vocês estão entendendo o que Jesus passou? E Jesus vai levando a gente para passar a mesma coisa. Um Judas, um Pedro, amigos que correm no momento difícil, a gente fica sozinho. É muito importante a gente estar aprendendo sobre verdadeira comunhão, sobre ter relacionamento de aliança, e nós estamos desenvolvendo isso. Mas você não acha que Deus em algum momento não vai te deixar sozinho também? Só você e Ele? Paulo tinha vida de igreja mais que todo mundo, e Paulo falou na carta, eu fiquei sozinho, só eu e Deus. E às vezes Deus deixa nós sozinhos, não porque nós quer, mas porque Ele mandou. Não é verdade, Renan? Porque como que Deus vai transformar você parecido com Cristo se Ele não te expor às situações que Cristo passou? Irmãos, Ele mede o santuário, mede o altar. Agora o principal, Apocalipse 11:1, a última frase, Ele mandou medir uma outra coisa. Ele mandou medir os que nele adoram. Ele não mandou só medir o santuário, o altar. Ele mandou medir os que nele adoram. Vocês estão entendendo, gente? Deus hoje está com uma cana aqui medindo pessoas. Não porque Ele quer arrebentar você. Deus não quer isso. Deus quer que você venha perto dEle. Mas porque Ele não aceita adoração nos teus termos. Ele não aceita essa história de, olha, eu sou de Deus do meu jeito, sabe? Eu tenho minha vida com Deus no meu quarto. Não, não é do seu jeito. É do jeito dEle. E Ele vai nos levando. O Evangelho não é Jesus se engajando na sua vida. O Evangelho é você se engajando na vida de Jesus. E Ele está medindo, separando o santo do profano. Sabe o que eu acho mais interessante? Abra sua Bíblia rapidinho, tem outra referência. É que a gente reclama de um mundo pródigo, mas a igreja é pródiga também. A gente fala porque o mundo tá, eu fiz um vídeo esses dias, postei ontem lá no Instagram, porque o mundo tá uma maldade, tá difícil, tá mesmo. Mas o juízo começa pela casa de Deus. Vai para Ezequiel 22. Nós vamos ler do 26 até o 29. Lari, me ajuda aí. Veja como está o estado do povo de Deus quando Ezequiel está profetizando. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei. O sacerdote era para guardar a lei e ensinar a lei, mas ele transgride. Profanam as minhas coisas santas. O sacerdote era para ter zelo pela coisa santa, mas ele profana, ele não está nem aí. Entre o santo e o profano não fazem diferença. Aqui eu não estou dizendo, não estou voltando para discussões do tipo, pode fazer isso, pode não fazer aquilo. Não é sobre isso. Mas é sobre ter um coração que discerne. Tem coisa que é santa, tem coisa que é profana. Deus, Ele gosta de deixar as coisas bem delimitadas. Quando Ele cria o mundo lá em Gênesis, o que Ele faz? Criou o mundo, haja luz, e fez separação de dia e noite. Chamou a luz de dia, chamou a outra parte escura de noite. Ele faz separação. Ele deixa muito bem cravado o que é e o que não é. Não tem que ficar em cima do muro. Vocês não discernem entre o mundo limpo. Dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Irmão, no sábado, esse texto não está falando de guardar o sábado a fim de ser salvo, amém? Mas está falando de nossa vida ser dedicada ao Senhor. O sábado era um símbolo de que o povo de Deus descansava para passar o tempo com Deus e com aquilo que Deus se agrada, um tempo dedicado só para Ele. Porque se não tivesse sábado, o povo ficaria na correria e não pararia para descansar com Deus. Parece que nós estamos num povo meio igual. A gente nunca tem um tempo só para Deus. 27.
os seus príncipes, ou seja, os líderes, os que estão à frente, o pai, a mãe, o professor, o pastor, o presbítero. Vocês estão entendendo isso? O irmão mais velho. Olha lá, você tomou, hein, Bianca? Mas não é você, é o povo de Israel, tá bom? Se for você, você vê aí no seu coração. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa, para que derramem o sangue, para destruírem as almas e ganharem lucro desonesto. Olha isso, gente. Quem era para defender o povo, quem era para chamar a responsabilidade, estava fazendo o quê? Comendo o povo vivo. 28. Os seus profetas, olha isso, tinha gente, falso profeta, né? Mas tinha. Os seus profetas lhe encobrem isto com cal, por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. Temos que tomar cuidado com Deus falou. Contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Vai fechar. Esse é o retrato do povo de Deus quando Ezequiel está profetizando e falando de separação. Agora, a pergunta, irmãos, o povo de Israel já morreu, esse povo que foi profetizado isso aí. A pergunta é quem você é? Como está a sua vida diante disso? Deus está fazendo a separação entre o santo e o profano. Isso é muito importante. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, quando Ele morreu naquela cruz, nu, chorou, no monte, lágrimas de sangue, suou sangue, sentiu angústia de morte, sentiu o peso de estar afastado do Pai por um tempo, porque o pecado nosso estava nele. Ele provou que todos aqueles que nasceram da água e do Espírito, que nasceram nele, que é possível fazer qualquer tipo de sacrifício e de renúncia por ele. Não vai ter nada que você tenha renunciado por causa de Jesus, que ele não tenha renunciado muito mais. Ainda que você se jogue, você faça o que for, ainda que você tenha renunciado, eu renunciei minha vida, eu renunciei salários astronômicos, eu renunciei isso, amém. Jesus era Deus e se fez homem e se fez pecador por causa de nós. A pergunta que fica agora é: tem uma parte aqui do templo, Apocalipse 11:2, que não foi contada. Qual que é a parte que não foi contada? O átrio exterior. Se fosse, esse templo fosse o templo, seria a parte de fora lá, onde o pessoal está lá fora lá. Se bem que ali o povo agora, as mães estão ouvindo a palavra. Então, seria a calçada. O pátio exterior seria a calçada da rua. O átrio exterior do santuário não mexe, porque ele foi dado a gentios. Irmãos, a pergunta que eu faço é: você se enquadra como o povo que está dentro do santuário? Como o povo que serve no altar? Como o povo que está dentro do templo? Ou você é o povo que está no pátio exterior? Porque o pátio exterior nem é contado. Tem muitas pessoas que levam a vida delas com Deus na calçada. Quando der eu faço, quando der eu vou, quando der está tudo bem. Eu não nego a mim mesmo, vou viver a minha vida e boa. Não ache que você está sendo contado, que Deus está te medindo. Deus nem quer te medir, porque você nem está contado, você está lá fora. Eu já falei isso, vou falar outra vez. Essa roupa minha não é o corpo de Cristo. Ela não é meu corpo, melhor dizendo. Ela é meu corpo?
mas ela está tão coladinha no meu corpo, mas ela não é meu corpo. Tem muitas pessoas que elas estão perto do corpo, elas estão coladas, estão juntas, mas não são o corpo, porque não nasceram de novo, porque não entregaram sua vida totalmente a Jesus. E eu queria finalizar com um texto da Escritura. Falei que ia ser breve, eu fui. 2 Pedro 3. Pedro está escrevendo uma segunda carta, porque todos os cristãos do tempo que Pedro está escrevendo estão sofrendo perseguição. Perseguição de verdade, do tipo assim, se é cristão, vai morrer. Se é cristão, daqui seus bens. Você não tem mais bens, agora é nosso, some daqui. Uma perseguição assim violenta. Quem gosta de estudar a história da Segunda Guerra? Do mesmo tipo de perseguição que o Adolf Hitler fez com os judeus. O mesmo tipo, era feito com os cristãos. Morria, porque por ser que você é cristão, você é um rato. Você nem é humano direito. E talvez você fale assim, mas aqui no Brasil não sofre essa perseguição. São outros tipos de perseguição que nós sofremos. São até piores. Nós sofremos outros tipos de perseguição. E Pedro vai escrever porque o pessoal começou a falar, Jesus não vai voltar nada. A Rafa cantou aqui sobre a volta de Jesus. Jesus não vai voltar não. Então faz tempo que estão falando. Não volta, não vai voltar não. Isso aí é conversa do crente para as pessoas ficarem com medo e ir para a igreja. Isso é evangélico. E Pedro escreve isso aqui, ó. Olha o que ele escreve. Olha isso. Versículo 4. Versículo 3, melhor dizendo, e tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios, andando segundo suas próprias paixões, fazendo o que quer, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquece que de longo tempo houve céus bem como terra, qual surgiu a água através da água pela palavra de Deus, pela qual veio aparecer o mundo daquele tempo afogado em água. Está lembrando de Noé? Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, ou seja, a palavra de Deus, tem sido entesourado para o quê? Fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é o quê? Longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao... Por que Jesus não voltou ainda, irmão? Tem muita gente aqui, se Jesus voltar hoje, vai para o inferno. E ele está tendo paciência com você, está sendo longânimo. Tem muito coração aqui que, quando der, não vou, tá? Jesus está tendo paciência, não voltou ainda, porque ama você, que está tendo paciência, que não quer que você pereça, mas que você chegue ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, versículo 10, o dia do Senhor, no qual céus passarão com estupendo estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Agora, irmãos, tudo bem, pastor, nossa, que louco, vai ser fogo, vai destruir tudo. A gente já viu isso no Apocalipse, as coisas que vai estar acontecendo. Parece que Pedro dá um resumão, né? Escreve um resumo. João detalha como vai ser. Mas o versículo 12, versículo 11, 12 e 13, é como que nós devemos viver então. Estão aprendendo Apocalipse, Jesus está nos medindo, mas como nós devemos viver? Nós devemos viver assim, visto que todas, está diferente aqui, né? A minha é a Arda, tá, Larissa? Mas pode ser nessa mesmo. Vou ler na sua, pode voltar o 11 mesmo.
visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem como? Santo procedimento e piedade. Sua vida deve ser santa em tudo. Santo procedimento e piedade. Viver uma vida que agrada a Deus. Esperando, e o quê? Apressando a vinda do dia de Deus. O que é esperar? Esperar. Aguardar. Mas ao mesmo tempo, apressar. Como você pode apressar o dia da vinda de Deus? Sendo aquilo que Deus chamou você para ser, dando frutos. Por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. 13 para finalizar. Nós, porém, segundo sua promessa, esperamos o quê? Novos céus e nova terra no qual habita a justiça. É essa a nossa esperança. Pastor, o que eu tenho de Deus aqui nessa terra? Mais do que você precisa, mais do que você merece. Mas a nossa grande esperança, irmãos, não é o que Ele nos dá aqui. É novos céus e nova terra onde habita a justiça. Porque mês que vem você vai estar com as mesmas necessidades da terra caída em pecado. Por isso nós precisamos de uma restauração total. Novos céus e nova terra. É isso que Ele está aguardando para nós. A graça do Evangelho não é vir para o Evangelho, o casamento quebrado e agora o casamento está bom. Isso é importante. A graça do Evangelho não é eu era pobre e agora eu estou bem de vida. A graça do Evangelho não é eu tinha uma família destruída, agora minha família é toda restaurada. A graça do Evangelho não é sei lá, eu não estudava, agora me formei na faculdade. Não, isso não é a graça do Evangelho. A graça do Evangelho é que nós participamos de um plano muito maior. Irmãos, às vezes nós estamos a cereja do bolo é um detalhe no bolo, não é o bolo. A cereja do bolo é que Deus nos abençoa na nossa vida, nos dá provisão, nos enche do poder dele, nos dá graça para viver em dias difíceis. Glória a Deus, restaura nosso casamento, restaura nossa saúde, cura. Mas o que nós esperamos mesmo, irmãos, é quando Jesus cortar aquele bolo e rasgar o céu e restaurar todas as coisas. Essa é a nossa esperança. Que jeito você está vivendo a sua vida? Eu não posso forçar uma pessoa que não conhece Jesus a viver coisas que Jesus faria. Ainda que às vezes eles fazem, sem saber coisas que Jesus faria. Mas nós somos o povo de Deus. E tem uma régua passando na nossa vida hoje. Medindo o santuário, o altar e os adoradores que estão lá dentro. A pergunta que eu faço para você hoje é: como você tem levado a sua vida? Qual tem sido o nível da sua adoração? Ela tem sido em espírito e em verdade? Qual tem sido a sua rapidez para obedecer Jesus? Que o Senhor possa nos guiar. E uma coisa linda para finalizar com esperança, isso que a gente leu em 2 Pedro 3,13. Nós aguardamos um novo céu e nova terra. Medir significa também reivindicar para si. O Senhor está reivindicando você para Ele. É meu. É meu, é meu, é meu, é meu. Talvez algumas crises que você anda passando hoje é porque Jesus está reivindicando você para Ele, não quer te perder. Então Ele está trazendo crise, tormenta, para que você por meio da tormenta seja salvo. Talvez algumas coisas terríveis, saúde, seja o que for você está passando, porque Jesus não quer te perder, então Ele está reivindicando você para Ele. Se coloque em pé, vamos orar.